Resistência equivalente e capacitância equivalente ainda andam te confundindo nas questões de física do ensino médio? Então vamos lá! Bonitões e bonitonas, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Elton Pita de Física aqui para te ajudar. O objetivo de hoje é te dar autonomia para se virar caso você se confunda como é que se calcula resistência equivalente, capacitância equivalente. Então vamos a uns casos clássicos aqui, por exemplo. Você já deve ter visto, né? 20 ohms e 30 ohms, não é um caso que aparece bastante? 200 ohms, 300 ohms, a conta sai bonitinha. Temos aqui dois resistores associados em série, dois resistores associados em paralelo. Primeira coisa, sabe identificar, você tem certeza, às vezes o circuito é bem estranho e você tem dificuldade para identificar. Como é que você tem certeza que o circuito é série? Mesma ramificação, é assim que você percebe que os resistores estão em série, mesma ramificação. Mesma rama, mesmo ramo. E como é que você tem certeza que os equipamentos, baterias, capacitores, resistores estão associados em paralelo? Eles estão associados aos mesmos terminais. Mesma ramificação, mesmos terminais. Mesma ramificação e mesmos terminais. Aqui do outro lado temos capacitores em série, por exemplo, 20 microfarad e 30 microfarad. Como você já viu nos outros vídeos, a unidade de capacitância é farad, milifarad, picofarad, nanofarad, em homenagem ao cientista Michael Faraday. Então hoje a gente vai trabalhar essa REC. Como é que se calcula a REC? Estou me confundindo, como é que eu faço para não me confundir no meio do exercício? Vamos lá? No final a gente vai escrever aqui o resultado de cada um. Bom, no circuito série, veja só o que acontece. A bateria é a fonte, ela fornece DDP. A corrente elétrica sai do polo positivo para percorrer o circuito. E veja que a mesma corrente que passa pelo primeiro resistor também vai acabar passando pelo segundo resistor, afinal eles fazem parte da mesma ramificação. E o que acontece aqui? Mesma corrente divide tensão, não é assim que se escreve nos resumos? Mesma corrente divide tensão. E aí o que vai te ajudar é o que divide. Mesma corrente divide tensão. Então está dividindo tensão. Quer dizer que eu posso somar. Tá vendo esses 12 volts aqui? Parte dos 12 volts ficam com o primeiro resistor e a outra parte dos 12 volts fica com o outro resistor. Quer dizer, a gente pode escrever algo aqui, veja só. A tensão total corresponde à tensão no primeiro elemento mais a tensão no segundo elemento. E a gente pode considerar a fórmula da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então no lugar de U, vou colocar R vezes I. No lugar de U1, vou colocar R vezes I. No lugar de U2, R vezes I. Claro, né? Para cada elemento. Resistência total, corrente total. Resistência do elemento 1, corrente no elemento 1, tudo separadinho. E a corrente não é a mesma? Se a corrente é a mesma, vamos colocar em evidência. Passar dividindo e tchatcha. Então, a resistência total é chamada de resistência equivalente. Corresponde à soma das resistências de cada um. Você deve estar bastante acostumado com essa equaçãozinha na hora de resolver exercícios, não é mesmo? Mas por que é assim? Porque a gente soma as tensões, porque as tensões estão sendo divididas. Os 12 volts são divididos em parte para cada um nesses resistores. Na associação em paralelo, os 12 volts estão atuando entre esses pontos que eu estou chamando de A e B. Veja que o primeiro resistor, o resistor de 20 ohms, está ligado entre os terminais A e B. Veja que o segundo resistor, 30 ohms, também está ligado entre os terminais A e B. E a bateria, veja só, está alimentando esse circuito entre os pontos A e B. Quer dizer que eles têm a mesma tensão, mesma U, e agora eles vão dividir
corrente. E se divide a corrente, é lá que a gente trabalha. É lá que a gente vai trabalhar, porque é lá que está a soma que a gente precisa. De novo, hein? A bateria fornece DDP. E ela estabelece uma DDP nesse circuito. A corrente elétrica sai do polo positivo para percorrer o circuito. Essa é a corrente total. A corrente total chega nesse nó. Já acostumou com esse nome? Nó. E sofre uma divisão. Parte da corrente passa pelo primeiro resistor, a outra parte da corrente passa pelo outro resistor. Ah, então aqui está dividindo a corrente. O que a gente vai escrever? Que a corrente total corresponde à corrente no elemento 1 mais a corrente no elemento 2 com o uso da primeira fórmula. Com a fórmula da primeira lei de Ohm, vamos isolar o I aqui, ó. I é igual a U dividido por R, No lugar de I, U sobre R é igual. No lugar de I1, U sobre R, mais no lugar de I2, U sobre R. Então, caso você se confunda no meio da prova, você faz isso aqui rapidinho, no cantinho da prova. E aí você pensa, pô, o que é igual para esses três resistores? A DDP entre A e B, entre A e B, entre A e B. Então vamos lá, ó. A DDP é a mesma para os três. Simplificou, sobrou 1 no lugar, né? Ficou 1 sobre quem é a resistência total? É a tal da resistência equivalente. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, a famosa operação matemática chamada soma dos inversos. A característica dessa soma dos inversos é que o resultado do que você quer ali vai ser um valor menor do que o R1, vai ter um valor menor do que o R2. Toda vez que você faz soma dos inversos, isso acontece. Quem já praticou bastante essa matéria sabe que esse cálculo pode ser feito de outra forma. REC é igual produto pela soma, só que tem uma restrição, né? Só de 2 em 2. Quando é mais de 2, você tem que separar, fazer de 2 em 2, ou faz soma dos inversos com vários resistores, que sai o resultado de uma vez. Então tá aí um resultado que todos vocês conhecem também. Resistores em série, resistores em paralelo. E quando se trata de capacitores, como é que eu procedo para não me confundir? Bom, primeiro você pode pensar, é o contrário de resistores. Mas por que é o contrário de resistores, professor? Que treta que é essa? Eu gostaria de entender por que é o contrário. A gente já conversou nos outros vídeos que a carga do capacitor em série de cima depende da carga do de baixo, que depende da carga do de baixo. Coloquei 3 em série aqui. Veja só, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Caraca, essa capacitância aqui é só 1 tchananãs, essa aqui é o dobro de capacitância, aqui tem um triplo de capacitância e mesmo assim a carga é igual. Mas por quê? Porque os elétrons não circulam entre as placas. Não. Esse material aqui no meio entre as placas do capacitor plano, de placas paralelas, ele é um material isolante, não deixa passar elétrons. Os elétrons só circulam por fora, pela ramificação em que está o capacitor, mas nunca pelas placas. Se passar elétron entre as placas, estragou o capacitor. Então veja que elétrons saem dessa placa de baixo e fluem para a placa do capacitor de cima. E aí aparece um mais aqui, indicando falta de um elétron, e aparece um menos aqui, indicando excesso de um elétron no outro capacitor. Esse procedimento também acontece aqui em cima, quer dizer que a carga do de cima depende da carga do de baixo, é oriunda do capacitor de baixo. A carga sempre vai ser igual nos capacitores associados em série. Sabendo disso, o que é que vai sofrer uma divisão? A DDP da fonte, esse 1,5 volt aqui, ó. Ficam alguns volts no capacitor de cima, alguns volts no de baixo, até totalizar esse 1,5 volt. Então, de novo, a tensão total corresponde à tensão no primeiro elemento, mais a tensão no segundo elemento, mais a tensão no terceiro elemento,
Dessa vez você não vai usar URI, você vai usar a fórmula do capacitor, QQ, que a gente já conversou em outro vídeo aí para trás, acho que 3 vídeos atrás. Vamos isolar esse U. U é igual a carga dividido pela capacitância. No lugar de U, carga sobre capacitância. No lugar de U1, carga sobre capacitância 1, mais carga sobre C, mais carga sobre C. Carga total da associação desses três, capacitância total, que é a equivalente desses três. Carga 1, capacitância C1. Carga 2, capacitância C2. Acostuma com as palavras carga elétrica 3, capacitância do capacitor 3. E aí, a carga não é igual? Então, tchatcha. Simplifica, aparece um 1 ali na equação. Fica 1 sobre capacitância equivalente, que é igual a soma dos inversos. Novamente, qual que é a característica da soma dos inversos? O resultado é menor. Quer dizer que quanto mais capacitores eu associo em série, menor vai ficando a capacidade de acumular cargas. Qual que é o jeitinho mais fácil de fazer essa conta? De 2 em 2, produto pela soma. C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Só que é só de 2 em 2, galera. Então você teria que fazer com os dois primeiros e o resultado com os outros dois. Ou, se for mais conveniente, soma dos inversos. E na associação em paralelo, o que divide, o que é igual? Vou até aproveitar e fazer um resumo parecido, né, com o que eu fiz lá nos resistores. O que é igual aqui? Mesma carga. Divide tensão. E é por isso que a gente somou as tensões ali, porque elas ficam divididas ao longo da ramificação. E agora, o que é igual? O contrário, né? Mesma tensão e divide carga. Divide, fica ruim, mas serve. Né? Afinal, a bateria vai alimentando cada um e acaba dividindo a carga. E é aqui que está a soma, né? Onde a gente divide. Veja que, de novo, eu coloquei a capacitância C1, 1 vezes 10 a menos 13... C2 é o dobro, C3 é o triplo, quer dizer que esse sujeito aqui tem mais capacitância, mais capacidade de acumular carga. O que eu vou somar aqui? As cargas. Veja que aqui temos uma carga Q1, 4, 8, 12, 16. Aqui tem uma carga aparentemente maior, uma carga aqui ó, visivelmente bem maior, né? Tem mais fileiras de cargas acumuladas nesse capacitor. Então, a carga não é igual não, mas o que é igual? A DDP da pilha entre os terminais, que eu estou chamando de A e B. Isso é igual. O C1 agarra lá em cima e lá embaixo, A e B. O C2 está instalado entre os terminais A e B. A armadura do capacitor está instalada, submetida aos terminais A e B. Armadura, né? Os exercícios usam essa expressão. Então o que a gente pode somar aí? Ó? A carga total corresponde à carga do capacitor 1 mais a carga do capacitor 2 mais a carga do capacitor 3. Não divide carga? Então soma elas. Com o uso da fórmula dos capacitores, QQ, carga, capacitância e a DDP nos terminais. No lugar de carga total, C vezes U. No lugar de Q1, C vezes U. C vezes U. Veja que cada capacitor vai ter o seu C e o seu U. Capacitância total, DDP total, capacitância 1, tensão 1, capacitância 2, tensão 2. Capacitância do capacitor 3, tensão nos seus terminais. E aí, a tensão não é igual? 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt. Então a gente coloca em evidência, passa dividindo, ou seja, simplifica. Sobrou capacitância total, que é equivalente, corresponde à soma das capacitâncias. Nossa, professor, é o contrário então de resistores. Pois é, então esse é o motivo, né, do vídeo. Por que é o contrário? Que treta é essa? Depende do que você está somando. Mas decora, velho.
Capacitores em série, você calcula capacitância equivalente como se fossem resistores em paralelo. Né? Capacitores em paralelo, você calcula o equivalente como se fossem resistores em série, que é o que está acontecendo aqui. Então vamos lá? Quanto é que fica cada resistência equivalente? Cada capacitância equivalente. Resistores em série. Resistência equivalente é igual a 20 mais 30. Então esses dois atuam como um resistor de 50 ohms de resistência. Resistores em paralelo. Como é que calcula a REC? Produto pela soma, um valor conhecido, né? 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. E aqui qual que é a dica para você fazer de cabeça, fazer mais rapidinho? Deixa o 20, deixa o 30. Não multiplica não, senão os números crescem. Faz só a soma aqui embaixo, porque na maioria dos casos vai ser múltiplo. 0 com 0, tchatcha, aí ó, 20 por 5, 4. 4 vezes 3, 12. 20 com 30, 12. 20 paralelo com 30, 12 ohms. Agora vamos lá, capacitores em série. Como é que eu calculo a capacitância equivalente? Como se fossem resistores em paralelo, não é mesmo? Produto pela soma, 20 vezes 30 sobre 20 mais 30, isso resulta 12 microfarad. Essa letrinha grega mi, nessa matéria indica uma potência de 10. Milionésimo, micro, 10 a menos 6. Então fica 12 vezes 10 a menos 6 farad. Capacitores em paralelo. Soma as cargas, então soma as capacitâncias. C1 mais C2, 20 mais 30. Quanto mais capacitores em paralelo você instala, maior vai ficar a capacitância equivalente, mais carga você vai poder acumular. 50 microfarad. E aí, se você tiver coragem, faz uma análisezinha aí, cara, das tensões. Qual desses dois elementos aqui, ó? O 1 ou o 2? Qual desses dois que será maior? Aí você vai começar a entender um produto R vezes I. Quem tiver mais R vezes I vai ter maior tensão. Outra coragem, galera. O professor de física olha para circuito com esse olhar aqui, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta. Qual desses dois resistores vai brilhar mais caso seja lâmpada, né? O 20 brilha pouco e o 30 brilha muito. Vai ter uma potência muito grande. Mas por quê? Que treta que é essa? Porque vai ter um maior... vai ter um maior ρ quadrado. Lembra dessa fórmula? Potência igual a ρ quadrado. Então, com essa segurança, você vai criando coragem para afirmar qual tensão é maior, que as questões adoram, qual potência dissipada é maior. Pô, professor, como é que é mesmo? Qual tensão que é maior? Quem tiver mais é R vezes I, o produto R vezes I. Ah, então aqui vai ser 30 vezes a corrente, que é igual para os dois. Quem vai ter mais potência dissipada? Quem tiver mais produtinho R vezes I quadrado. Sacou? Qual desses dois que vai ter maior tensão? Né? Se, por exemplo, aqui é de 20 volts, vai ficar 10 volts para cada? Nessa situação não vai. Porque as capacitâncias são diferentes. Então como é que eu penso, professor? Olha que legal. Que Q. O que eles têm de igual mesmo? Deixa eu pensar, professor. Se aqui surge um mais, aqui surge um menos, aqui surge um mais, aqui surge um menos. A carga deles é igual. Quer dizer que a carga dos dois é igual? Então, quem tiver menor capacitância terá maior tensão. Beleza? Tudo de bom. Tchau, beijos.